um dos filmes mais polêmicos de 2025 ou um dos filmes mais vazios desse ano? Depois da Caçada é um filme ousado. Um filme com a assinatura de Luca Guadagnino, diretor que nos últimos anos fez títulos como Rivais, Me Chame Pelo Seu Nome, Suspiria. Um diretor que não tem medo da cultura do cancelamento. E aqui ele se aproxima perigosamente dele. Porque ele constrói um suspense dramático, ou algo perto disso, sobre um tema delicado, um tema socialmente relevante. Mas em momento algum ele quer tornar esse filme um filme temático, um filme atento a questões sensíveis. Ele quer fazer uma história, ele quer contar uma história de duas mulheres unidas por uma denúncia. E testar os limites delas, desenvolver essa crônica sobre um mundo em que sinalizar a virtude, às vezes, é mais urgente do que possuir as virtudes. É um filme com escolhas que merecem um debate mais aprofundado, não é um filme fácil, mas também tá longe de ser um filme descartável, como eu vi muita gente defendendo. Eu quero falar um pouco mais sobre ele no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago. E antes de começar a falar de Depois da Caçada, eu quero pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. É muito importante, me ajuda muito. Não se esquece também de compartilhar ele e de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 10 mil inscritos e eu conto de verdade com a ajuda de vocês nessa. Porque eu quero seguir falando sobre filmes como Depois da Caçada, que conta a história de Alma, uma professora de filosofia respeitada que se vê num dilema quando uma das suas alunas mais queridas denuncia um professor da universidade. Só que Alma era próxima de Hank, mas ainda assim ela precisava ajudar aquela jovem. Ela não podia deixar de, sabe, apoiar a verdade daquela aluna. Só que a professora, nesse processo tão angustiante, faz uma descoberta que poderia mudar tudo. Depois da Caçada é polêmico porque Luca Guadagnino se recusa a sinalizar qualquer tipo de virtude, uma tendência que tomou conta do cinema atual. A história em si desse thriller dramático acontece numa zona cinza, que inclusive, sabe, meio que contamina todo o cenário e expõe a intimidade das personagens, testando sempre os limites éticos dela num mundo, como eu disse, em que o parecer virtuoso é mais urgente do que ser de fato. Tanto que em nenhum momento do filme a intenção me parece ser a de levantar uma bandeira. O diretor Luca Guadagnino, ele não parece interessado também em discutir o perigo na invalidação de vítimas de abuso. A intenção dele não é tornar o filme necessário, até porque nenhuma produção é necessária, sem aspas, apenas por tocar em temas sensíveis ou socialmente relevantes. Luca Guadagnino quer contar a história de Alma, de Maggie, quer entender as ações, as emoções e as omissões dessas mulheres. Muitos diretores se distanciariam do estudo de personagem para focar na consequência das ações delas. Mas o Luca Guadagnino vai por um caminho diferente, porque esse não é um filme sobre a universalidade de um tema, sabe? Sobre a dor feminina, sobre a dor na invalidação. É sobre a intimidade de um conflito moral. O diretor desenvolve essa abordagem num suspense dramático que flerta com a tensão, que especula com a ameaça, mas que nunca vai além da consciência das personagens. O que, inclusive, pode ser potencialmente frustrante para muitos, porque Depois da Caçada entra também naquela zona do chamado filme lento, porque é um filme que ele está a todo momento especulando, ele está a todo momento sugerindo coisas. E a trama poderia ir para um caminho mais combativo, para um caminho mais antagônico, um bem versus mal, ou pelo menos algo perto disso, principalmente nesse mundo em que sinalizar a virtude é mais importante do que agir de forma virtuosa. Mas ele não faz isso em hipótese alguma. Ele está concentrado em contar a história de Alma e entender o efeito daquela denúncia na identidade dela, no passado dela, na verdade dela. E aí ele vai compondo uma crônica
sobre o mundo real. Não com a intenção de julgar ações e reações, de julgar posturas no sentido macro da coisa, não. A intenção é focar na intimidade, nos segredos do passado que voltam à tona, talvez representados ou projetados na figura daquela aluna, nas relações mal resolvidas, empurradas com a barriga, sabe? Nos sentimentos anestesiados pelo tempo. É um filme que ele vai se construindo nas ações, como eu disse, das personagens, mas principalmente nas omissões delas. Porque tanto Alma quanto Meg escondem coisas. Elas construíram uma fachada ideologicamente convidativa. As duas eram populares, as duas eram queridas, as duas tinham respeito dos seus alunos, dos seus colegas, mas o que se escondia por trás dessa fachada? Muitos filmes iriam focar na fachada, na representatividade, na discussão temática. Luca Guadagnino está mais interessado nos seres humanos, e eu sempre vou valorizar isso. Mas é aquilo, eu tendo a concordar também, em parte, com quem defenda que Depois da Caçada é um filme vazio, porque ele não é fácil, em hipótese alguma. Eu acho que esteticamente tudo parece muito frio, existe um charme inicial que vai sendo meio que corrompido por essa sensação de anestesia, uma sensação de, sabe, de caos implosivo. É como se o filme estivesse constantemente pisando no freio. Nem todas as promessas são devidamente cumpridas. O olhar para a figura da aluna, da Meg em especial, me pareceu convenientemente superficial. É como se Guadagnino sequer tivesse tido interesse em decifrar de alguma forma a geração Z e por que muitas vezes, sabe, existe essa valorização, essa supervalorização do discurso, da ação através da representatividade e menos de um olhar para si, de um olhar para a intimidade, de um olhar para as ações de fato numa sociedade, num ambiente acadêmico que é desigual, que é problemático, e o filme nunca nega isso. Tá tudo em tela. É um ambiente desigual, é um ambiente assim com problemas, com vícios que são moldados ou forjados por uma estrutura patriarcal. Mas o filme está centrado no conflito de duas mulheres numa posição de poder ou numa tentativa de ascenderem dentro dessa engrenagem. Alma defendendo o que construiu, defendendo relações, defendendo o seu papel dentro daquela instituição. Meg tentando se afirmar nesse mundo, denunciar um potencial abusador e, com isso, também ascender, convencer a professora, a mentora, a mulher que ela admirava a estar do seu lado, porque isso seria muito significativo para ela. Então, o filme, a partir desse choque de gerações, que se confunde com choque de versões e com choque de percepções também, Luca Guadagnino vai mergulhando numa realidade que é a realidade de tantas mulheres, mas, como eu disse, sem tornar isso o protagonismo da história, sem reduzir o filme à natureza temática, porque, no fim, é sobre o peso da culpa em Alma, é sobre tudo o que a protagonista fez e a maneira como ela é obrigada a lidar com as consequências disso. É também sobre o vazio que vai tomando conta da rotina de Meg, dessa perda de privilégio que nasce da desconfiança, que nasce da dúvida, que nasce da invalidação feminina. Tá tudo aqui, mas o diretor, ele não prioriza isso, ele prioriza as suas personagens. E ele defende esse estudo íntimo, esse estudo emocional, de forma destemida pra mim. E ele faz isso num filme elegantemente blasé, provocativo em escolhas narrativas e estéticas. Eu gosto principalmente da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora sempre sugere um perigo. Em alguns momentos ela tem uma pegada meio Hitchcockiana que parece levar a nossa atenção para um suspense óbvio, para um suspense, sabe, para um clima de ameaça, mas que nunca chega. Porque o filme, ele, basicamente, todas as consequências, elas acontecem na consciência das personagens, nesse estudo sobre a intimidade delas.
São poucas ações para tantas promessas. E como eu disse, isso pode ser frustrante para muitos. Mas eu não acho. Porque eu acho que faz jus a esse olhar. Esse olhar ousado, ambicioso para o desenvolvimento tanto de Alma, quanto de Meg, quanto do mundo dessas mulheres. Inclusive, enquanto eu acho que Ayo Edebiri, uma atriz fascinante, tá um pouco limitada pela personagem, eu queria que ela tivesse mais tempo de tela, eu acho que falta... Luca Guadagnino não parece gostar muito da geração Z ou do que ela representa nesse filme. A Julia Roberts está simplesmente, assim, soberba em cena. Porque o que ela consegue na composição dessa personagem, uma mulher, sabe, com um senso moral que a gente começa logo a duvidar, mas ao mesmo tempo que defende muito os sentimentos, as próprias ações com verdade. Tem um elemento no filme que ela sofre de dores e quando a personagem tá sofrendo, a gente experimenta, sabe? Essa angústia parece que está corroendo ela de dentro para fora. É muita culpa, é muito remorso, é muita, sabe, impotência talvez, mas ao mesmo tempo é muita força pra tentar superar esses obstáculos, tentar seguir sustentando uma fachada que está fazendo mal a ela. E pra mim, depois da caçada, atinge esse ápice quando entende o que fica, o que sobra. Nessa crônica sobre a ambição e o poder feminino numa estrutura patriarcal. Sobra um vazio que é desconfortável. É um filme que ele grita desconforto, basicamente do começo ao fim. E eu acho que é um filme que, muito por isso, nada contra a corrente, assim, em vários momentos. E eu vou falar, a cena do hospital, sombria, filmada meio que na penumbra de uma omissão da protagonista, coestrelada pelo magnífico Michael Stuhlbarg, eu adoro esse ator, é das coisas mais poderosas que eu vi no cinema em 2025. Eu acho que nunca o silêncio após um "eu te amo" foi tão, assim, incômodo, tão desconfortável, e ele permanece após a sessão. Inclusive, eu acho que se o filme tivesse 10 minutos a menos, talvez a minha nota fosse um pouco até superior. Porque, pra mim, essa era a cena final do filme. Eu acho que tá tudo ali. Tá tudo nela. E aí, o que você achou de Depois da Caçada? Filme que tá disponível no Prime Video, já chegou rapidamente dos cinemas pra sua casa. Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente, porque aqui tem conteúdo todos os dias. Tchau!